Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Hoje, mais uma aula de teologia contemporânea. E como na semana passada nós não tínhamos o material completo ainda, só uma parte, então eu resolvi fazer um resumo da aula anterior hoje, para que vocês possam revisar aí a sua matéria, ok? Bom, nós tratamos do capítulo 1, né? Teologia do século XX, do Dr. Ernst Mayr. Vocês perceberam que esse material aí tem 3 autores, né? E o primeiro é o Dr. Ernst Mayr, muito conhecido nosso, não mora em Goiânia, né? Nós aqui estamos em Goiânia, no estado de Goiás, e ele não é goiano, mas está sempre aqui conosco, né? Tem a editora que o atende aqui e tudo, então tem muita ligação aqui com a gente, né? Nos seminários, faculdades de Goiás. Bom, Paul Tillich fez um comentário que a maior parte da nossa vida acadêmica se baseia neles. Ele estava falando dos pensadores iluministas. Então, na época do Tillich, né, do Paul Tillich, esse não era liberal, não era dessa turma aí, né? Ele estava inclusive questionando esse assunto aí, mas ele estava dizendo que grande parte dos nossos pensadores, né, do nosso pensamento, da nossa teologia, vem dos pensadores iluministas, né? E não há dúvida então de que o cristianismo está exposto a grandes e sérios perigos por conta disso. Nesse material, né, principalmente na próxima aula, vocês vão ver o quanto é perigoso, o quanto essas ideias estão no nosso meio até os dias de hoje, né? Bom, então nós estamos expostos, então precisamos estudar melhor esse assunto, tá? Bom, isso leva para o modernismo, né? O modernismo está comprometido em construir um mundo próprio a partir de elementos naturais, do homem natural, tá? E a construir o próprio homem a partir de elementos da natureza, né? Então, sai aqui, né? É aquela história do iluminismo, da razão, né, do racionalismo, tá, que entra, né, na fase moderna, já bem, vamos dizer, já bem consolidado, tá? Bom, na teologia do século XIX, né, no século XIX, a nossa teologia já estava, né, bem liberal por conta do iluminismo que aconteceu no século XVIII, tá? Como qualquer outro movimento teológico, não surgiu isolada, né? Essa teologia liberal, né, que nós temos resquícios dela aí desde o século XIX, ela não surgiu isolada, independente da história, de qualquer coisa assim, não, tá? Nós partimos do pressuposto de que a teologia liberal clássica está ligada a contribuições iluministas, principalmente, né, a teologia moderna, contemporânea, ela está muito ligada ao iluminismo, tá? E que, por sua vez, o iluminismo não está isolado também, como se fosse um movimento autossuficiente que trouxe ali uma grande ideia e mudou o mundo. Não é nada disso. Ele tem também as suas origens, né, próximas, remotas, ligadas também a outras manifestações filosóficas, principalmente. Então, aí se juntou mais, né, o grande problema aí no iluminismo é que aproximou mais a teologia da filosofia. Aí é que entrou essas questões aí, tá? E aí questões científicas, filosóficas, econômicas, teológicas, né, sociais. Aconteceu muita coisa na sociedade e isso causou aquela bola de neve, né, de efeito, causa-efeito nos fenômenos históricos. Então o próprio iluminismo, né, a teologia que veio do iluminismo é uma teologia bem filosófica, vocês vão ver aqui, e a teologia liberal já é essa teologia do iluminismo melhorada, né? Bom, o iluminismo, então. O iluminismo é um movimento intelectual, filosófico, cultural, econômico, tá? Do século XVIII, né? Então, disse que o século XVIII é o século das luzes por causa do iluminismo, tá? Com ênfase no uso livre da razão, tá?
no método empírico da ciência, no questionamento das doutrinas e valores tradicionais, inclusive a Bíblia, né? Qualquer valor tradicional. A razão ela se torna independente, autônoma, e assim ela é capaz, na conversa deles, né, de definir qualquer coisa, de repensar, de questionar qualquer coisa. Então isso começou na França no século XVII, né, com o filósofo René de Descartes, né, e que foi o precursor desse pensamento aí, 50 anos antes do século XVIII. Mas a força mesmo do iluminismo veio em seguida, né, no próximo século. A teologia liberal, então, ela se opõe a teorias fixas sobre a inspiração das escrituras, né, favorecendo o uso da crítica histórica. Então, aquela teoria cristã, doutrina fundamental cristã, de que as escrituras são divinamente inspiradas, o iluminismo corta isso, fala, não, tem que ser questionado também à luz da história, à luz da ciência, à luz da, né, dessa forma, né, à luz da razão, do raciocínio, do questionamento, né. Então favorece então a crítica histórica, que acaba cortando aí algumas coisas inegociáveis, que nós vamos ver, das doutrinas cristãs. Não obstante a isso, a Bíblia ser escrita por homem, né, sua inspiração, nós cremos que ela é uma inspiração divina, de Deus, tá? Isso não está no seu material impresso. Essas partes que eu coloco em vermelho fui eu que adicionei, tá? Sabemos que a mente humana é passível de vaidade, né? Ela é vaidosa. Mas quando o diabo acende o fogo, né, nós vemos eruditos e ignorantes arrebatados por ele, pelo fogo, tá? Isso disse João Calvino. Então não tem inteligente, não tem meio inteligente, não tem nada disso. Todos são passíveis dessa vaidade, né? Então é essa vaidade que derruba grandes e pequenos, tá? No fogo da vaidade. Bom, o iluminismo é, de certo modo, um filho tardio do humanismo renascentista, tá? Então, o pensamento iluminista vem lá do humanismo da Renascença, da época da Renascença, tá? Porque isso foi sendo construído filosoficamente e teologicamente, um ao lado do outro. No iluminismo, o problema é que isso aproximou-se, né? As concepções modernas, né, da filosofia, né, da ciência moderna, dentro do processo de evolução intelectual, contribuíram para que surgisse um novo espírito, né, isso lá no século XVIII, caracterizado pela autonomia da razão, tá, em detrimento da tradição. Esquece a tradição e a razão agora investiga tudo, qualquer coisa, tá, ou de qualquer outro modelo externo. Então é autônomo com relação à tradição ou qualquer outra coisa, tá? Então o que é a razão? Só para explicar também. No sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual do próprio homem, né, do próprio ser humano. É um entendimento em oposição às emoções ou à emoção, tá? O entendimento humano, né, é a força do entendimento humano, e esquece as outras coisas. Então a razão aqui, ela pretendeu estender os seus limites, né, os seus tentáculos, né, para todos os ramos dos saberes, tá? Se nega a reconhecer limites fora dela mesma, né? Então, desse modo, ela, num gesto sem cerimônia, ela invade os domínios da ética, da epistemologia, da política, da religião, tá? Tendo como o elemento aferidor de toda a realidade a razão autônoma. Então, a verdade é medida pela razão, tá? E esquece todas as outras áreas do pensamento, né? Das formas, né, que já se tinha de pensamento. Para isso, o iluminismo, né, com a razão na frente, rejeita qualquer ajuda transcendente, né, qualquer ajuda que transcenda os domínios da razão, que esteja além dos domínios da razão, ou mesmo da tradição, que a tradição também aqui conta, né? Em linhas gerais, o pensamento iluminista
enfatiza a suficiência da razão. Diz que a razão é suficiente, tá? A razão humana. E o ceticismo em relação à validez da autoridade tradicional do passado, tá? O cético, aquele que não acredita em nada, aquele que duvida de tudo, né? Em relação à autoridade da tradição, tá? Do passado. Então o iluminismo durou cerca de 150 anos, né? Durou esses 150 anos com certeza. Tem como uma de suas características fundamentais o retorno constante à razão e não mais à revelação. Razão, revelação. Ó, aqui já ficou mais claro para vocês, né? Então aqui era uma briga da razão com a revelação. A igreja já estava abalada, né? Estava arrebentada aí. Nós estamos falando do século XVIII, nós estamos falando aí de 300 anos depois da Reforma Protestante. Então a situação estava crítica, tá? A igreja católica estava bem abalada e as igrejas protestantes não estavam lá tão fortes, e aí vem uma teologia diferente para trazer esse grande problema, né? Então devagarinho, à medida que as pessoas vão perdendo a revelação, vai subindo a razão, tá? Isso aconteceu historicamente em outras épocas. Isso aconteceu antes da Reforma. A Reforma foi por isso, tá? A Reforma protestante. Então a razão volta, né? A filosofia volta a brilhar, enquanto que a revelação é impedida, é questionada, e poucos teólogos para defender a revelação, para se posicionar, apologistas que estavam muito abaixo do pensamento dos filósofos e teólogos iluministas. Então aconteceu, né? Não que a palavra de Deus tenha mudado, mas a igreja estava num momento delicado aí, tá? Bom, o homem racional, então, é o centro do universo, tá? O homem com sua razão, com seu pensamento, com seu entendimento, é o centro do universo, nesse pensamento iluminista. A razão substitui a revelação como árbitro da verdade. Então, quem é que vai julgar a verdade? A razão, e não a revelação. Aí você já percebe os grandes problemas, né? Bom, o homem é a medida de todas as coisas para eles, tá? E a razão é o seu instrumento de medição. É a razão que vai medir, né? Dessa forma não tem a realidade intrínseca, a realidade em si mesmo. Pode ser questionado para saber se, né, a razão questiona para saber se isso é a verdade. E toda a verdade é relativa. É relativa, não é absoluta, tá? Sendo credenciada, é claro, pela onipotente razão, tá? Então a razão diz que é, então é, né? Então o século XVIII, que é o século do iluminismo, o século das luzes, que eu falei para vocês, conserva então intacta a confiança na razão, e é caracterizado pela decisão de se servir dessa razão livremente. A razão não se opõe à experiência, tá? Uma vez que ela é que organiza a experiência, tá? Conforme a concepção de Kant, Immanuel Kant. Esse aí causou mais problemas ainda, porque ele foi mais flexível e juntou elementos da fé, da revelação, com as coisas da razão. Então, se polarizar, um é de um lado, outro é do outro, aí fica bem definido. Mas e se as coisas puderem se ajeitar aqui no meio? Aí sim fica exatamente em cima do muro, que é aquele lugar perigoso, né, que a Bíblia fala, né, do morno ou frio, né, do quente ou frio ali, ou morno, né? Morno é em cima do muro. Bom, então o iluminismo na prática é em essência um antropocentrismo, né? O que é um antropocentrismo? É o homem no centro da conversa, tá? É o homem no meio das coisas, né? E a gente vê, por incrível que pareça, no culto hoje, né, no meio da igreja hoje, esse antropocentrismo muito forte na música, na pregação, o homem como centro das atenções. Isso é parte do pensamento iluminista, tá? Eu vou trazendo para vocês e olhando para que vocês possam fazer uma análise atual
da fé, da igreja, para que a gente possa junto tomar as nossas, né, tirar as nossas conclusões. Mas o iluminismo é o antropocentrismo, que é o homem, a razão está querendo colocar o homem em evidência, é claro, tá? Um ato de fé apaixonado na natureza humana, tá? Fé na natureza humana, não é fé em Deus não, tá? Considerada com os seus caracteres universais e comuns a todos os homens, tá? E não na natureza individual e original de cada um, que é a tradição, tá? Os olhares são dirigidos para o futuro, é um novo evangelho, né? Uma boa nova diferente, né? A Bíblia ainda fala disso, né? Se alguém te apresentar outro evangelho, você tem que ser recusado, seja anátema, tá? Uma nova era na qual o homem, vivendo em conformidade com a natureza, talvez a natureza humana, né, será perfeitamente feliz. Então aqui ele condiciona, o iluminismo condiciona a felicidade a isso. Olha só, que questão perigosa, né? Aí chegamos no Kant. Immanuel Kant, de 1724 a 1804, ele foi considerado o divisor de águas entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, tá? Então ele está ali na entrada do século XIX, né? Entre o século XVIII e o século XIX, tá? A filosofia moderna começa no século XV, né? Quando tem início, e a Idade Moderna, né? Então a Idade Moderna começa lá no século XV. E ela vem até o século XVIII, que é a chegada da Idade Contemporânea. Então, do Iluminismo para frente, né, chamado de Era Contemporânea, tá? Então a filosofia contemporânea considera do Iluminismo para frente, que é do século XVIII adiante, né? No século XVIII ele teve aquele início desastroso para a igreja, né? Para eles não, foi, né? Mas no século XIX aí a coisa complicou mais ainda, né? Bom, ele também, né, o Kant, exerceu grande influência sobre o liberalismo teológico. O liberalismo teológico é uma doutrina, né, um conjunto de coisas criado por esse, né, criado não, mas foi adicionado, foi melhorado pelo Kant, né? Melhorado entre aspas também, tá? Então o liberalismo teológico é um filhote do iluminismo, tá? Pensamento que nós estamos falando aqui, tá? Nós estamos falando de pensamento humano, né? Filosófico, teológico e tudo, tá? A sua presença, tá? Foi tão marcante do Kant, né? Do Immanuel Kant, no liberalismo, que o Hahn fez a seguinte afirmação: de muitas maneiras foi o fundador teorético, ele foi o fundador teórico do liberalismo religioso. Na verdade, de muitas maneiras ele foi, não foi ele que iniciou, mas foi ele que deu aquele upgrade, tá? Porque um grande número de teólogos liberais, ele edificou o seu pensamento, a sua teologia sobre a filosofia de Kant, tá? Ou sobre alguma versão alternativa dele, né? Que o pensamento dele foi colocado, outro fez uma outra alternativa e outro copiou daquela alternativa que na verdade vem lá, a origem é em Kant, tá? E o Kant vem desse pensamento iluminista, claro que com alguns ajustes, porque foi em Kant que a coisa começou a achar uma moldagem entre a filosofia e a teologia, tá? E aí a coisa começou a ficar mais perigosa ainda, né? Assim, na concepção de Kant, kantiana, né? Kant, Deus, alma e liberdade são coisas que pertencem ao mundo do noúmeno. O mundo noúmeno é um mundo onde o ser humano não tem acesso por meio da razão. O homem não pode alcançar o noúmeno, tá? O homem não pode alcançar Deus. Tem doutrinas filosóficas modernas que é baseado nisso, que Deus existe, mas ele está lá e não pode ser alcançado. Está vendo que ele não nega a existência de Deus? Ele não nega que Deus é o ser poderoso, mas ele diz que o homem não tem, né?
que ele é um pai que criou o filho e largou ele, o homem não tem acesso a ele, tá? Por meio da razão. Então Kant não considerou o fato de que todo conhecimento é um ato de fé, ele não considerou isso. Pessoalmente, né, o autor aí diz, né, que é o Maia, entendo que Kant, mesmo sem cair no agnosticismo teológico, ele cai no deísmo, né? O que é o agnosticismo? É uma doutrina filosófica que declara que o absoluto é inacessível, né, ao espírito humano, o absoluto, Deus. Não fica com vergonha de falar o nome de Deus, né? Então, o agnosticismo ele nega que o homem pode ser alcançado pelo espírito humano, né? Que considera vã, metafísica ou qualquer ideologia religiosa. Isso é tudo em vão, porque o homem não vai chegar a Deus, né? Então não adianta orar, não adianta nada disso, né? Então isso é o agnosticismo, tá? Talvez ele não caia no agnosticismo porque ele tem um pensamento um pouco mais voltado para o deísmo, tá? E o que é o deísmo? É a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão, né? E rejeitando qualquer crença religiosa. Não, que a existência de Deus pode ser constatada. A razão pode chegar à conclusão de que Deus existe, tá? E aí ele tem umas saídas aí para ficar diferente do agnosticismo. Durante muito tempo Kant permaneceu partidário das ideias de Hume. Então nós temos o Kant antes, né, liberal, né, mais liberal, mais iluminista, e temos o Kant depois, que já mudou a sua ideia, tá, criando uma linha própria que é seguida por muitos teólogos liberais de hoje, tá? Então o Hume era iluminista de carteirinha, então o Kant bebia da água desse Hume. Mas depois ele começou a modificar algumas coisas que, é claro que não faz tanta diferença assim, né? Mas que aí os teólogos liberais, eles vão pelo pensamento de Kant, não de Hume, tá? Porque o Kant fez alterações, muitas alterações, né? Aí hoje é só um resumo, leia o material todo do Maia aí, do Hermes Sem Mais, vocês vão ver, tá? E até que ele mesmo, né, o Kant, construiu a sua própria filosofia a respeito do conhecimento, epistemologia, tá? Ele passou do dogmatismo, que é a revelação, diga-se de passagem, né? A dogmática é a tendência para afirmar ou crer como uma coisa verdadeira e indiscutível, inegociável. Isso é dogma, tá? Então ele passou do dogmatismo, né, que ele era dogmático, para o ceticismo, que aí eu não acredito em nada e a coisa, tá? Porque antes, né, eu até explico para vocês, antes a filosofia aceitava bem a teologia, antes do iluminismo, tá? Elas conviviam pacificamente, tinham algumas divergências, mas tudo bem, aceitava o dogmatismo. De Kant para frente acabou o negócio de dogmatismo, tá? Agora é ceticismo mesmo. Ceticismo é aquele que duvida de tudo, né? Que tende a não acreditar em nada, é o descrente, né? Então ele vai do dogmatismo para o ceticismo. Seria o crente fervoroso que desviou, mais ou menos isso, né? E finalmente ele chegou ao criticismo, que é pior ainda, né? Que é um sistema dele, né, criado por ele, que procura determinar os limites do entendimento humano na crítica, no questionamento, em cima da filosofia, tá? Então o último estágio dele é o estágio crítico, vamos dizer assim. Kant concordava com os empiristas quando sustentava que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, né? Concordava com eles. Mas ao mesmo tempo ele era diferente, o pensamento dele é diferente do deles, porque ele afirmava que isso não quer dizer que a totalidade do conhecimento vinha da experiência, que ele exagerou, que não era bem isso, tal, tá? Os empiristas, tá? Então Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, que é uma obra dele, Crítica da Razão Pura, foi escrita em 1781, com o objetivo de demonstrar como é que isso funciona, tá? A conclusão que ele chegou é que o sujeito, com a sua mente ativa, dá forma ao conhecimento, né? O objeto dá a matéria, né? A pessoa com a sua mente ativa dá a forma, aí o objeto dá a matéria, né? O intelecto organiza o conhecimento empírico
e confere-lhe distinção e unidade, né? Então ele falou e não chegou, né? Essa é a conclusão dele. Então Kant contrariava o ceticismo, né? Porque o ceticismo é uma doutrina que não acredita em nada, e o Kant era cético, mas não era tão cético assim, admitia a possibilidade de se chegar à verdade. Do mesmo modo, ele contrariava os dogmáticos que, né, quando desconfiava do conhecimento humano. Então, quem é o Kant? O Kant é um sujeito que está entre o descrente e o crente. O dogmático é aquele que tem as suas doutrinas inegociáveis. O cético é aquele que não acredita em nada. E o Kant é o do meio, tá? Do meio. Então, ele concorda com alguma coisa do ceticismo e com alguma coisa do dogmatismo, mas duvida desse e duvida daquele. Então, ele não agrada a ninguém nessa história, tá? Assim, por sua postura, né, de examinar todas as coisas antes de chegar a emitir um juízo, assumindo uma postura reflexiva, né, um meio termo entre a temeridade dogmática, né, e o desespero do ceticismo, né? Então ele estava ali teologicamente, filosoficamente, ele estava no meio do caminho, tá, dessas, né, doutrinas. E diga-se de passagem, isso agrada muito as pessoas, porque as pessoas querem, né, por motivos óbvios, por motivos, né, pessoais, as pessoas querem acreditar em Deus, mas querem acreditar na razão também. Se alguém lhe oferecer um caminho que tenha essas duas possibilidades, esse caminho, humanamente falando, ele é muito bom. Agora, teologicamente falando, ele é um desastre total, né? Porque a verdade de Deus, o absolutismo de Deus tem que estar acima da razão humana, tá? Aí é a palavra de Deus que tem que ser o árbitro, né? E não a razão, tá? E tem muito crente que acredita nisso. Eu vou mostrar para vocês nesse material aqui que os pensamentos que estão no nosso meio em pequenos fragmentos, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha lá. Eu falei para vocês agora há pouco, eu falei para vocês do antropocentrismo, que está no nosso meio, né? No louvor, na pregação, tudo. Aquela pregação querendo exaltar o homem, querendo elevar o ser humano, querendo, né, provar que ele é especial, que ele é fora do comum. Isso tudo aí é antropocentrismo, né? A pregação tem que ser teocêntrica, cristocêntrica. A oração também, tá? Toda a nossa estrutura humana tem que estar ligada a Deus. Mas entra, depois do iluminismo, então, vem o Kant, e do Kant começa a raiz liberal, teologia liberal. Então ela tem as suas raízes fincadas sobre o desenvolvimento da ciência moderna. Então vocês estão vendo que a ciência vai desenvolvendo e vai tomando posse, vai contaminando a teologia, tá? Então, com a ciência se desenvolvendo, a teologia perdeu o campo por causa da dogmática que perdeu e da razão que cresceu, tá? Então, os pressupostos científicos da filosofia moderna, onde encontraram a sua síntese no iluminismo, né? Aí o Hahn, de novo, resume: o liberalismo religioso é um produto da filosofia moderna, tá? Então, o liberalismo está ligado à filosofia moderna. O liberalismo, nós estamos falando de teologia, é isso que eu falei para vocês, juntou as coisas aí, tá? E da iluminação moderna, né? Que intenta conservar a essência do cristianismo, né? Na era iluminada científica ou moderna. Então, o que é isso, né? É colocar a razão, a ciência, tudo em voga, mas não perder a luz, né, a essência do cristianismo. Não falei que a proposta era boa? Tá? Então, o Hahn conclui: esforça-se por fazer isso através de uma reinterpretação radical da fé, porque a tradicional acaba com a razão, destrói o racionalismo e o liberalismo. Tá? Então tem com isso uma nova interpretação. Tá? Bom, partindo então da concepção bem ampla, né, nós podemos definir o liberalismo teológico como sendo um movimento teológico predominantemente europeu que se caracterizou pelo esforço em interpretar,
reformular e a explicar a fé cristã dentro de uma perspectiva de pressuposições iluministas. Isso é o liberalismo, né? Reafirmar, refazer, reconstruir a fé dentro dos pensamentos iluministas, tá? Estabelecendo uma ponte entre a fé cristã, ou o que restar dela, né? Porque nesse caso aí ela vai sair bem, né? Bem capenga, né? E do conhecimento moderno. E o conhecimento moderno vai tentar destruir a fé. E a fé vai arrebentar com o conhecimento. Então, quando os pensadores estão em alta, eles então diminuem, né, questionam e tentam destruir o nosso pensamento conservador dogmático. Tá? E quando nós estamos em alta, eles levam prejuízo. Por isso a filosofia sempre vai ter os seus expoentes para tentar defender a sua face. Mas a igreja do Senhor sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma voz, né, para dizer, não é esse o caminho é o caminho de Deus. Então, de certa forma, o liberalismo teológico, que está no nosso meio, não é coisa lá do céu, ele começou lá, mas ele está aqui, hoje, nas nossas igrejas, no nosso meio, na nossa sociedade, nos nossos livros, nas nossas faculdades, tá? De certa forma, esse liberalismo teológico é mais dependente do Renascimento do que da Reforma Protestante. Tá? Então, o liberalismo teológico é uma teologia moderna que tem mais raízes no Renascimento, que veio antes da Reforma, do que a Reforma Protestante. Então, veja, quem firmou mais foi o pensamento filosófico do que o pensamento reformado. Tá? E aí, isso formou o liberalismo. E nós temos muitos liberais no nosso meio, tá? Liberais que eu digo no pensamento, na doutrina, tá? Como eu vou provar isso para vocês a seguir, tá? Bom, a característica principal do liberalismo é adaptar as ideias religiosas à cultura, tá? E formas de pensamento modernos, tá? Os liberais insistem em que o mundo se alterou desde os tempos em que o cristianismo foi fundado, né? Os liberais vêm sempre com essa conversa, que tem que modernizar a coisa, porque o mundo mudou, né? Desde que o cristianismo foi fundado, tem que rever algumas coisas, de modo que as terminologias da Bíblia, dos credos, né, são incompreensíveis às pessoas de hoje, né? Então é uma forma jeitosa de falar que nós estamos ultrapassados, né? Os conservadores, e que os liberalistas estão certos. Daí eu falei também na aula passada das áreas de influência do iluminismo sobre a teologia. Eu falei algumas áreas, tá? Que eu vou continuar esse assunto na próxima aula, tá? Esse aqui foi só um resumo do que a gente viu na primeira aula. Ok? Deus abençoe, em nome de Jesus.